Glória a Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai. Nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou o pastor Luciano. Nós tivemos que fazer uma separação da música para a mensagem, porque depois essa mensagem vai para o YouTube, e o YouTube não está aceitando que a gente coloque músicas devido a direitos autorais. Então, qualquer música que a gente coloque junto com a mensagem no YouTube, eles bloqueiam, porque não pode cantar as músicas de outras pessoas sem os direitos autorais. Então a gente tem que fazer apenas a mensagem. Então nós estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus e Pai, aqui na Igreja Vida Cristã. Eu sou o pastor Luciano. Eu quero estar, hoje são 25 de março de 2020. Quero ministrar com vocês Efésios capítulo. Vamos falar um pouco, irmãos, aquele que consola a igreja, aquele que conforta a igreja, que está conosco, o Santo Espírito da promessa, o penhor, o selo, a garantia que a propriedade é de Deus. Então, Efésios, capítulo 1, enquanto a gente vai abrindo, você vai compartilhando, convidando pessoas para estarem envolvidas na pregação da palavra. Efésios 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja muito importante no ministério do apóstolo Paulo, porque ela se transformou numa igreja de grande expansão da palavra naquele tempo. Ela foi muito importante para a expansão. Essa igreja ficava na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia, na costa oeste da Ásia Menor. E nessa carta o apóstolo Paulo está desejoso de explicar algumas coisas referentes à igreja. Ele quer mostrar o que é a igreja. Por exemplo, nós vemos a igreja como uma nova humanidade de Deus, a igreja como uma colônia onde o Senhor da história estabeleceu uma amostra da unidade e dignidade renovada da raça humana. Esses são os temas e as características da igreja de Éfeso, dessa carta de Paulo aos Efésios. A igreja é uma comunidade onde o poder de Deus de reconciliar as pessoas a si próprio é experimentado e compartilhado através de relacionamentos transformados. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, e a igreja demonstra isso nos relacionamentos. A igreja é o novo templo, uma construção feita de pessoas e não de, fundada na revelação segura do que Deus tem feito na história. A igreja é um organismo onde o poder e a autoridade são exercidos segundo o padrão de Cristo. A carta de Paulo aos Efésios mostra a mordomia da igreja em servir uns aos outros e servir a Deus. A igreja é um posto avançado num mundo tenebroso, caído e perdido, buscando o dia da redenção final. Estamos aguardando esse dia. E acima de tudo, a igreja é a noiva que se prepara para a chegada do seu amado esposo Jesus Cristo. Então, esses são os temas da carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreve essa carta quando ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma. Esta é uma das cartas chamada de carta da prisão, cartas da prisão. Paulo, quando está em Roma, escreve cartas, e essas cartas chegam às nossas mãos hoje, cartas que falam sobre o Evangelho, falam sobre a palavra, e Efésios é uma delas. Paulo tem notícia de que seus discípulos ao redor do mundo, e especialmente aqui em Éfeso e nas cidades próximas, estão tristes porque ele está preso. Aí Paulo fala aqui em Efésios para que os irmãos não desfalecessem em suas cadeias, não desanimassem pela situação que ele estava vivendo, porque tudo aquilo fazia parte de um propósito de Deus. E Paulo sempre reconheceu que ele era prisioneiro de Cristo. Olha só, em Efésios capítulo 3, versículo 13, ele diz assim:
Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Eles estavam desfalecendo, estavam tristes, mas isso é a de Deus na história, para que Paulo pudesse parar e escrever, e os seus escritos, suas mensagens, estivessem influenciando nós no dia de hoje, influenciando nossas vidas. Em Efésios 4, versículo 1, Paulo disse: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Então Paulo sempre considerava a si mesmo como sendo prisioneiro, mas prisioneiro de Cristo, nessas cartas onde ele estava preso. Então o seu desejo é que os irmãos soubessem que ele estava bem, soubessem que ele estava preso por causa do Evangelho, e que todas as coisas estariam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo escreve essa carta, que é uma das cartas mais preciosas do Novo Testamento, e ele o versículo 3 até o versículo 14, ele não tem parada, não tem pontuação no grego. É uma declaração que o apóstolo Paulo faz de uma grande revelação que Deus lhe deu. Então não tem pontuações. Do versículo 3 até o 14, Paulo tira direto em grego para escrever aquilo que o Pai predeterminou antes da fundação do mundo, aquilo que o Filho viabilizou através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, e aquilo que o Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Então é uma declaração, é a maior declaração em toda a Bíblia, contínua, constante, sequenciada. Não existe nenhuma declaração tão sequenciada e tão grande que alguém possa ter feito em seus escritos na Bíblia como essa declaração do apóstolo Paulo. Começa no versículo 3. Hoje eu quero falar um pouco do versículo 3. No 3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Abençoados, nós quem? A igreja do Senhor Jesus, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, são chamados de abençoados, e abençoados com bênçãos espirituais. O interessante é que essas bênçãos espirituais nada pode tirar da gente, nada consegue tirar da igreja as bênçãos espirituais. Bênçãos materiais é possível, mas bênção espiritual não. É impossível alguém tirar bênção espiritual da igreja, porque as bênçãos espirituais dizem respeito ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, aquilo que Deus idealizou antes da fundação do mundo, e aquilo que o Espírito Santo selou como garantia. Então nós somos abençoados, nós como igreja, com toda a sorte de bênção. Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa. Nós somos um povo grandemente abençoado. Essa é a razão pela qual nós, mesmo no meio dessa crise mundial, nós estamos em pé, confiantes, esperançosos, porque Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. Ele começa a relatar quais são as bênçãos. Ele diz, versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós somos eleitos, escolhidos, que é um ato da soberana vocação de Deus. Deus usa a sua soberania, sua vontade, você vai ver isso escrito 2 vezes, sua livre vontade Deus usa para escolher seu povo. Dentre os judeus, ele pega um povo. Paulo já dizia em Romanos 9 que nem todos de Israel são de fato israelitas. Então, dentre os de Israel, Deus tira um povo, e dentre os gentios, Deus tira um povo e forma então no corpo de Cristo um só corpo, um só povo, e a igreja. Então Paulo diz que nós fomos escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo. E aqui, irmãos, essa escolha, essa eleição é pessoal. Deus escolheu pessoas, seres humanos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, pessoas foram eleitas. Em Cristo Jesus, pessoas foram escolhidas, aleluia, para a salvação. E ele diz que essas pessoas que foram escolhidas para serem santas, irrepreensíveis perante Ele, e em amor, Ele predestinou essas pessoas para serem seus filhos adotivos. Então, é que uma declaração do amor do Pai. Tudo isso aqui é bênção espiritual. Então, Deus escolheu um povo, esse povo foi escolhido para ser santo, é separado, e uma moral
segundo a moral de Deus, na palavra. Deus escolheu um povo, esse povo foi chamado para ser santo, distinto, com uma moral diferenciada. Esse povo foi chamado para ser irrepreensível. Esse povo foi predestinado para Ele. A predestinação significa a forma como Deus destinou para esse povo viver. Então, na eleição, Deus usa o seu ato soberano para determinar aqueles que vão crer em Jesus. E na predestinação, Deus diz o que esse povo vai viver. Aleluia! Como esse povo vai viver, como esse povo vai se comportar para a glória do teu nome. E tudo isso é obra do amor. A eleição é um ato do amor de Deus. Deus demonstrou o seu amor. Havia uma massa de caídos, uma massa de pecadores que rejeitaram a Deus, que nós estávamos incluídos nessa massa. Nós éramos pecadores miseráveis, presos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos elegeu, nos tirou dessa massa de pecadores, aleluia, e fez com que o sangue de Jesus fosse aplicado em nossas vidas. Ele nos adota na família, somos adotados na família de Deus em Cristo Jesus, os que creem, tudo para o louvor da glória da sua graça, como diz o versículo 6, e Jesus Cristo vem e derrama seu sangue por esse povo, como fala aqui o versículo 7, ele diz assim, no qual temos a redenção, que é justamente o pagamento do preço para a liberdade. Temos a redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus operou e opera eficazmente naqueles que Deus escolheu. Não há uma gota do sangue de Jesus que seja derramada ineficazmente. Não existe uma gota do sangue de Jesus que seja derramada em vão. O sangue de Jesus foi derramado pelos eleitos, e os eleitos vão receber os benefícios desse sangue. Remiu os pecados, tirou. Hoje em Cristo Jesus nós estamos livres da condenação do pecado. Nessa terra, pela ajuda do Espírito Santo, nós aprendemos a vivermos livres da influência do pecado por um processo chamado santificação. E na redenção final, na redenção do nosso corpo, quando nós fomos glorificados, ou pela nossa morte, ou pela volta do Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos um corpo glorificado na ressurreição do último dia, nós então seremos completamente livres da presença do pecado. Então tudo isso o sangue de Jesus fez. Tirou o poder, tirou a influência, tirou a presença na redenção do nosso corpo no final de todas as coisas. E tudo isso, irmãos, segundo a riqueza da sua graça. Deus foi gracioso com a igreja. Ele derramou essas coisas de uma forma abundante. Isso está em abundância sobre o seu povo, em abundância, em sobrando para a igreja. O sangue de Jesus é suficiente. Eu me lembro no Velho Testamento, quando o povo de Israel, através de uma sombra, eles apresentavam o sangue de um animal no templo, no tabernáculo, no Velho Testamento. Aquele sangue era derramado, e Deus, quando aceitava o sangue, eles faziam isso uma vez por ano. Deus, quando aceitava o derramamento desse sangue, aquele povo tinha a garantia de que durante um ano eles teriam a proteção de Deus e o perdão de Deus. A proteção seria a vitória contra os inimigos, eles teriam a provisão de Deus durante aquele ano, eles teriam também o perdão dos seus pecados. Hebreus fala que o sangue de Jesus, de uma vez por todas, não dura só um ano. O sangue de Jesus, de uma vez por todas, perdoou os nossos pecados. Foi abundante, foi rico, foi grandioso o que ele fez, foi completo, foi em abundância para mim e para você. Então hoje, em Cristo Jesus, Deus derramou abundantemente essa graça sobre nós, aleluia, e desvendando-nos o mistério da sua vontade, a glória do Senhor. Vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo aqui? Começou a chover aqui em Natal, na zona norte onde nós estamos, mas está dando certo, vamos seguir adiante. Então ele fala aqui, irmãos, que em Cristo Jesus nós fomos feitos herança. Deus escolheu um povo para ser sua herança. Nós somos a herança de Deus Pai em Cristo Jesus, a herança que Deus deu para Jesus. Então o povo de Deus é um povo dele, exclusivo, é a herança do Senhor, que ele escolheu para si. Ele criou, morreu por esse povo em seu Filho e escolheu para si. E aí, irmãos, vem o trabalho do Espírito, versículo, vem o poder do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, fazendo com que tudo que o Pai planejou soberanamente
tudo que o Pai decretou soberanamente, elegendo e escolhendo, e tudo que o Filho viabilizou através do seu ato de amor, da manifestação mais preciosa de amor que alguém possa manifestar, que por muitos é chamada de paixão de Cristo. O Espírito Santo vem e convence a igreja. O Espírito Santo vem e convence as pessoas. Aleluia, esse é o ministério do Espírito Santo para Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo, levar os eleitos a crer no Senhor Jesus. Jesus disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome. Deus. E no versículo 13, ele diz assim, que é a nossa mensagem mais específica de hoje, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também selados com o Santo Espírito da promessa. Isso é poderoso. Quando nós ouvimos o Evangelho é: Deus enviou Jesus Cristo para ir à cruz do Calvário, morrer pelos pecados do seu povo, redimindo o seu povo assim. Quando nós ouvimos isso, nós cremos nisso. O Santo Espírito nos fez acreditar nessa história. O Evangelho é uma história, é a história de Deus, é a história contada por Deus, onde Deus envia seu Filho para restaurar pessoas, a sua a história mais linda do mundo. Isso é o Evangelho. Por isso que Evangelho significa boas notícias. Nós, quando pregamos o Evangelho, nós estamos trazendo boas notícias para as pessoas. No Evangelho nós estamos falando que Deus enviou Jesus para morrer pelos seus pecados e reconciliou consigo mesmo, aleluia, o seu povo. Então nós ouvimos a palavra da verdade. Colossenses diz isso também, que nós ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir. As pessoas perguntam assim, muitas vezes elas falam assim: pastor, se Deus escolheu pessoas e elas vão crer mesmo, porque são ovelhas escolhidas antes da fundação do mundo, para que pregar o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho porque Deus disse que essa é a forma para nós levarmos as pessoas para Jesus. Os eleitos vão ao Evangelho. Essa é a forma que Deus escolheu, irmãos. Deus escolheu e decretou que fosse assim. Então nós ouvimos o Evangelho, que é chamado de palavra da verdade, da nossa salvação. O Evangelho salva. Jesus salva o homem do pecado, do mundo e do diabo, aleluia. Salva o homem, tendo nele também crido. Por que cremos? Porque Deus nos deu fé. Por que acreditamos? Porque Deus tocou no nosso coração. Quem fez a gente crer foi o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo que nos sela, aleluia. O Santo Espírito da promessa nos faz acreditar na mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo que vira a chave da fé. É o Espírito Santo que leva-nos a crer. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Então, quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo nos convence pela palavra, e então nós somos selados. Essa palavra selo, hoje fica até complicado você falar, porque quase ninguém sabe o que é selo. Hoje as pessoas não enviam mais cartas praticamente umas para as outras. Hoje é e-mail, SMS, WhatsApp, a linguagem mudou, a forma de levar recados e de enviar correspondências mudaram. Mas no passado, como funcionava? As pessoas, elas tinham o selo de um rei. O rei tinha um anel, esse anel tinha suas inscrições, e esse anel ele era mergulhado numa cera, e esse anel era encravado no papel, onde deveria ser encravado, ali dizia: tem o selo real. Aquele selo dizia: isto é propriedade do rei. Então, irmãos, quando a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, é que nós fomos marcados por Deus no nosso coração. Nós fomos circuncidados no nosso coração, fomos marcados no nosso coração. Nós temos o selo de Deus, que é o Santo Espírito, aleluia. Por que ele é chamado de Espírito Santo da promessa? Porque ele foi prometido, ele é da promessa. E o Velho Testamento todo disse: Deus prometeu que iria enviar o Espírito Santo.
Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, o Moisés falava sobre isso, então Joel profetizou sobre isso. Então o Velho Testamento tem vários lugares que Deus estava prometendo enviar seu Espírito. Jesus falou sobre isso, ele disse: olha, eu vou, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Por isso que ele é chamado de Espírito Santo da promessa. Foi prometido no Velho Testamento e foi cumprido. Foi cumprido, aleluia. Quando José, tem uma sombra disso no Velho Testamento, quando José se revela a seus irmãos, e ele manda seus irmãos falarem com seu pai Jacó sobre a realidade de que ele estava vivo no Egito, ele envia seus irmãos até onde Jacó está morando, e eles levam presentes para seu pai, eles levam muita riqueza para o seu pai. Quando Jacó ouve que José está vivo, porque para Jacó, segundo seus irmãos, José estava morto, mas quando Jacó ouve essa notícia de que agora ele era o governador do Egito, Jacó não acredita inicialmente, mas quando Jacó olha para o presente, quando Jacó olha para os presentes que foram enviados, Jacó disse: de fato, meu filho está vivo. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja tem a certeza de que Jesus está vivo. Aleluia. Jesus ressuscitou, está vivo, sentou-se à direita de Deus o Pai e enviou presente para nós, enviou dons para nós, enviou o Espírito Santo. Aleluia, isso é poderoso. Hoje a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Então ele é chamado de promessa, ele é chamado também de santo. Por quê? Porque ele manifesta a distinção de Deus e a distinção do povo. Deus disse em 1 Pedro 2,9 que a igreja seria um povo de propriedade particular, seria um povo chamado de raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, o sacerdócio real. A igreja é distinta. Então a santidade do Espírito Santo mostra essa distinção da igreja. Por isso, irmãos, que nós não somos como o mundo, e nós não vamos agir e reagir segundo o mundo nessa crise. Nós vamos agir mediante o Espírito Santo, ou seja, amando as pessoas, respeitando nossas autoridades, orando por nossas autoridades, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros, irmãos, sendo um apoio para as pessoas, ajudando as pessoas a se levantarem. Aleluia. Essa é a diferença. Nós somos distintos, irmãos, nós nos comportamos de uma forma diferente. Louvado seja o Senhor. Essa é a promessa. O Santo Espírito, ele é santo, está em todo aquele que nele crê. Aleluia. Em versículo 14 ele encerra e diz: o qual, o Espírito Santo, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso é lindo, irmãos. O Espírito Santo, ele é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Um dia, irmãos, na eternidade, nós teremos pessoas, dois tipos de pessoas. Do lado direito, as que têm o selo do Espírito Santo, as que têm a garantia. O selo é a garantia de que nós somos propriedade de Deus. Então, de um lado tem aquelas pessoas que têm o selo do Espírito Santo, do outro lado são as pessoas que não têm o selo do Espírito Santo. Você que está me ouvindo agora, que está sendo tocado pelo Espírito Santo, recebe Jesus como o Senhor da sua vida. Em João 1,12 diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em meu nome, disse Jesus, e não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Recebe o Espírito Santo, recebe o Senhor hoje de noite. Hoje, pode ser que você esteja escutando essa mensagem amanhã, de dia, de tarde, de madrugada, mas recebe o Espírito Santo da promessa. É só você fazer uma oração de entrega, entregando sua vida, recebendo a vida eterna, crendo com o coração e confessando com a boca. Então, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, gente, é a garantia até o resgate da propriedade. Pedro explicou isso de uma forma brilhante em 1 Pedro 2,9. Ele disse que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Estava repetindo as realidades de Êxodo capítulo 19,
quando o Senhor chamou Israel para fazer uma aliança com Israel. Essa é a nossa vida, irmãos. Nós temos o Espírito Santo em nós. E agora eu quero fazer uma aplicação em cima desse versículo 13 e 14. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja do Senhor é selada. Nós temos uma marca. Nós somos marcados pelo Senhor no nosso coração, é o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 5,5, que eu preguei hoje de manhã: o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo nos foi dado. O Espírito Santo marca a igreja, sela. O amor de Deus está no nosso coração. O amor não pode ser imitado. O amor ele só é vivido e crido. Não dá para imitar amor. Satanás não consegue imitar amor de Deus. Nós somos selados. O amor é o caminho sobremodo excelente. E o amor de Deus está derramado no nosso coração. Você, irmão, irmã, tem um selo do Espírito Santo. Isso significa que você está salvo para sempre. Esse ser selado indica que você não. Esse ser selado indica que a sua salvação é eterna. Aqueles que creem que a salvação pode ser perdida, deixa eu dizer uma coisa: se você acredita que a salvação pode ser perdida, eu quero dizer que você vai perdê-la. Não no sentido de que você vai perder a salvação, mas por suas obras. Por suas obras, por nossas obras. Na verdade, o que eu quero dizer é: se a salvação fosse perdida, nós perderíamos. Se fosse possível perder a vida eterna, nós perderíamos. Mas não é possível. Louvado seja Deus, porque nós somos selados. Ser Espírito Santo é ter a garantia de que nós somos salvos e salvos para todos sempre. Aleluia. Esse selo permanece em nós, que recebemos o Espírito Santo da promessa. E a outra aplicação é que nós, irmãos, estamos aguardando a volta do Messias. E quando ele voltar, louvado seja Deus, nós estaremos separados como ovelhas. Quando ele voltar, ele virá buscar você, irá buscar todo aquele que crê. Ele irá me buscar e irá buscar todo aquele que crê. Porque o Espírito Santo é o penhor de que a propriedade será resgatada. Nós seremos resgatados no último dia. Lá em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo explica isso. Ele diz, versículo 23, Romanos 8, 23, Paulo disse: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Olha só, o Espírito Santo. Nós temos experimentado um pouco do céu na terra, pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos mostra os benefícios da salvação, os benefícios de ser selado, de ter garantia de salvação, o benefício de que nós seremos resgatados. É o Santo Espírito. E Paulo disse: não somente ela, a criação, está gemendo e suportando angústias até agora, mas também nós que temos o Espírito Santo, os primeiros frutos do Espírito Santo. Nós, irmãos, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, no final de todas as coisas, nós seremos definitivamente adotados como filhos de Deus. É onde nós teremos a redenção do nosso corpo. Na cosmovisão bíblica, existe aquilo que foi feito na cruz do Calvário, nós recebemos pela fé, que não pode ser visto, e aquilo que será concretizado na consumação de todas as coisas. É aquilo que já é, e aquilo que está por acontecer. Essa é uma cosmovisão bíblica. E o texto está dizendo: aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo, irmãos, é quando nós receberemos de Deus, quando o Senhor virá resgatar a sua propriedade. Aleluia. Quando Ele virá definitivamente, irmãos, resgatar aqueles que têm o selo, aqueles que têm a marca, aqueles que são propriedade exclusiva do nosso Deus e nosso Pai. Então a aplicação que nós temos para dar hoje de noite para vocês é essa. A primeira: você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você não vai perder a salvação. Quem foi selado está garantido em Cristo Jesus. A segunda é essa aqui, que nós estamos aguardando o resgate. O Senhor virá, irmãos, para buscar a sua igreja.
Jesus Cristo está a caminho para buscar a sua igreja. E quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vai resgatá-la. Aleluia, ela é a sua propriedade particular. A igreja do Senhor Jesus é a sua propriedade particular. Nós somos um povo santo e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E irmãos, é importante falarmos sempre isso. Não foi por nossas obras, não foi nem porque a gente quis, não foi porque a gente decidiu, foi porque o Senhor soberanamente nos escolheu antes da fundação do mundo, no seu plano, no seu decreto para a salvação. Quando todos nós estamos em joelhos, nós percebemos que a salvação é um ato da graça. Nós percebemos que só cremos porque o Espírito Santo nos convenceu. Quando todos nós estamos em joelho, nós percebemos que a nossa vida só foi transformada, a chave da fé foi virada porque o Espírito Santo nos convenceu. Aleluia, é o Santo Espírito da promessa. Você tem esse Espírito Santo. Nesse momento, irmão, irmã, de luta, de angústia que todos nós estamos passando por causa da aflição do coronavírus no Brasil e no mundo, é o momento da igreja se apegar a essas verdades, se apegar firmemente a essas verdades, de que nós temos um Consolador, o Espírito Santo, que nos fez crer, que garante a nossa redenção e que nos consola e nos consola em todos os momentos. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti glória, a Ti honra, louvor, adoração. Seja exaltado, Senhor, seja glorificado. O Teu nome está acima de todos os nomes. Nos rendemos a Ti essa noite. Obrigado, Pai, pelo selo, pelo consolo, pelo convencimento do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus derramado. Perdoa os nossos pecados, nos faz felizes, nos faz sermos as pessoas realmente felizes, os verdadeiros felizes, satisfeitos em Cristo Jesus, com a nossa salvação. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Muito obrigado, Pai, por essa bênção. Muito obrigado, Pai, por essa grande obra que o Senhor planejou, que o Filho executou e que o Espírito Santo nos convenceu. Graças te damos, Pai, por esse plano perfeito, um plano perfeito, aleluia, que veio para salvar, aleluia, louvado seja o Teu nome. Te adoramos e Te bendizemos nessa noite, Pai. Te adoramos e Te bendizemos nesse dia, por tão grande salvação, por Sua graça. Eu peço pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os fortaleça, para as pessoas que estão acompanhando na internet, fortaleça essas vidas, Pai, trazendo consolo, conforto, sabedoria no meio dessa situação que o Brasil está vivendo. Peço Sua graça na vida do Presidente da República, dos governadores dos estados, dos prefeitos da cidade, de todas as autoridades que estão envolvidas nas decisões, Pai. Peço sabedoria, inteligência espiritual, para que eles possam tomar decisões, Pai, que realmente venham estar abençoando nossos pais. E também, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir para aquelas pessoas que estão sofrendo com dores, com sintomas do seu corpo físico, pedimos que o Senhor tenha misericórdia atuando na vida delas, Pai. Sua misericórdia operando, Pai, em cada uma dessas vidas, trazendo refrigério, trazendo, Pai, força física, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Pai, por Sua provisão no meio desses momentos difíceis. Nós recebemos o pão de cada dia. Te agradecemos, Pai, por Sua intervenção nessa área, sabedoria de Ti, para nós vivermos no meio dessa geração corrupta, Pai. Vivemos esse mundo caído e perdido, e sobretudo, Pai, aproveitando as oportunidades para pregarmos o Evangelho, falarmos de Jesus Cristo, anunciarmos Sua graça, falarmos a Sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Nós queremos agora também pedir que você possa nos ajudar na divulgação da palavra, através de suas ofertas. Os irmãos que estão na Igreja Vida Cristã, seus dízimos, você pode estar ofertando e dizimando. As ofertas vocês podem trazer aqui na igreja, quando vocês forem sair para alguma urgência, vocês podem estar trazendo na igreja, o pessoal aqui do Panatis, falando com os pastores, levando até os pastores suas ofertas. Ou também você pode estar transferindo na conta do Banco do Brasil. Nós temos a conta do Banco do Brasil, ela está disponível para vocês. A agência do Banco do Brasil é 1845, dígito 7, e a conta corrente é 20.182, dígito 0. Pode estar ofertando aí, ó, Banco do Brasil, agência 1845, dígito 7, conta corrente 20.182, dígito 0.
Está faltando algo aí que é a questão do CNPJ, porque precisa do CNPJ para estar fazendo o depósito, se for de outro banco. Então o CNPJ é 05-699 436 1000 ao contrário, dígito 34. Então 05-699 436 1000 ao contrário, dígito 34. Ou senão você pode entrar em contato com o meu WhatsApp. Agora que eu vou colocar o meu WhatsApp, você coloca no WhatsApp no tela. Ele vai colocar o meu WhatsApp, também vai colocar o CNPJ, igual a gente dá tempo, né? Só digitar, né? Ele vai colocar o CNPJ, o meu WhatsApp. Você vai poder estar entrando em contato. Se quiser ministrar a oferta para nós, para o nosso ministério, para essa igreja, para as igrejas vida cristã, procure os seus pastores. Se você tem recebido algum dinheiro, a gente conta com a sua cooperação. Você cujo coração Deus está tocando para estar ajudando e abençoando a divulgação do Evangelho da Graça. Então, meu WhatsApp também para você pedir oração, para a gente estar junto nesse momento. Se você quiser que a gente interceda, meu WhatsApp é 84, que é o código aqui de Natal, 9913-91291. Parece que o Eduardo colocou. Aponta para lá, Lígia, por favor. Pode pegar e apontar ali, ó. Esse é meu WhatsApp. Ele vai mostrar ali, ó. Pode pegar o pedestal e levar até lá. Isso. Pode subir. Vou colocar pertinho. Aquele ali é o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. 139 129 1. Então, pedido de oração, pode estar falando com a gente aí. Também você pode estar trazendo suas ofertas aqui na igreja. É só entrar em contato com a gente, marca o horário. Você vem para cá ou transferir no banco. O Eduardo vai anotar o CNPJ, Eduardo. Quando você der anotar, é só você falar, tá? Em nome de Jesus Cristo. Amanhã, irmãos, nós estaremos. Vou mostrar lá. Amanhã pela manhã nós estaremos apresentando uma nova mensagem de manhã. Nós estaremos ministrando 10h30 da manhã. Após o programa do pastor Roberto, você pode acompanhar no Facebook, tá? O CNPJ da igreja é 05-699 436 1000 ao contrário, dígito 34. O Eduardo está digitando ali para estar mostrando para vocês. Eles que quiserem fazer as ofertas, dígito 34. Eles que quiserem fazer as ofertas junto ao Banco do Brasil. Se você for de outro banco, é só você digitar o CNPJ, vai estar em nome de Ministério Internacional Vida Cristã. Ali, ó, 05-699-436 1000 ao contrário, dígito 34. Exatamente isso. Com isso, com esses dados, você pode fazer depósito de qualquer banco do Brasil. Qualquer banco do Brasil você consegue fazer esse depósito para estar abençoando a gente aqui, em nome de Jesus. Então nós esperamos vocês amanhã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicado na sua vida, e o amor do Senhor, nosso Deus, proteja vocês. Eu quero estar orando e agradecendo ao nosso Deus agora. Nosso Deus e nosso Pai, que a sua graça flua na vida dos meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, e a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Aleluia, amém e amém. Amo vocês, vocês são preciosos. Nos veremos amanhã, se Deus quiser, 10h30 da manhã, aqui no mesmo canal do nosso Facebook. Estamos trabalhando para estar colocando no YouTube. Hoje de noite, daqui a pouco, já vai estar essa mensagem no YouTube, para você estar compartilhando com outras pessoas e abençoando outras pessoas do nosso país, em nome de Jesus. Pode colocar em cima. Deus abençoe a todos.